tarde! É muito bom estar com você mais uma vez nesta sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. Mais uma semana se findando e hoje nós vamos dar continuidade na nossa exposição anterior, quando nós estamos tratando sobre a sensação do abandono divino. Nós falamos, ao final do último vídeo, que o que reorienta, o foco da nossa vida é quando a gente toma uma atitude assim, de arrependimento, de gratidão, de perseverança em seguir a Deus, e é exatamente depois de agir em obediência a Deus é que o nosso coração é liberto. Outro exemplo disso é o testemunho do Ed Welch, sobre uma mulher que passou pela angústia da depressão resultante de ter sido abusada sexualmente tanto pelo seu pai quanto pelo seu irmão mais velho. A vergonha e a insegurança que ela carregava no seu coração eram tipo assim, um fantasma que ela levava para os seus relacionamentos posteriores, e ela tornava-se assim dependente desses seus parceiros com quem se relacionava, ou então ela tinha assim uma verdadeira ojeriza pelos seus pretendentes. Em alguns casos ela não se permitia sequer ter amizade com eles, e ela sabia que precisava fazer algo, sabia que era necessário haver uma mudança, porém o passo seguinte não foi dado corretamente. Essa mulher, ela começou a refugiar-se em livros de autoajuda que lhe ofereciam orientações voltadas para a sua autoestima, e o resultado é que ela acreditou numa falsa solução durante anos. Por que essa falsa solução? Porque ela pensava que quanto mais seguisse as orientações dessas obras para se valorizar, ela se sentiria bem consigo mesma, alcançando a verdadeira felicidade. Porém, essa falsa sensação de alívio e paz estava levando-a para longe de Deus e da resolução dos seus problemas reais. A consequência disso foi que ela passou a tratar as pessoas com rudeza, com grosseria, principalmente os de casa, e em vez de se libertar dos problemas que trazia consigo desde a infância, ela se afogou na sua insegurança, no medo com relação a homens. E a prova disso é que ela continuou indo à igreja só porque o pastor auxiliar lhe deu atenção quando ela estava passando por problemas de saúde. O resultado foi que ela estabeleceu que aquele pastor, como um ídolo pessoal, uma imagem de homem perfeito, desejável, ficando apaixonada e passando a ser controlada por esse falso amor. O pastor nem sequer sabia disso, mas ela chegou a pensar em casar-se com ele depois de uma suposta morte de seu marido, numa tentativa de amenizar o sentimento pecaminoso que nutria em seu coração. Mesmo seu marido estando vivo, ela nutria o desejo da sua morte para suprir a adoração do ídolo que ela mesma criou. O problema se agigantou quando seu marido soube diretamente dela a respeito desse seu sentimento pecaminoso. Entretanto, mesmo se sentindo machucado, ele permaneceu firme na posição de ajudá-la ainda mais, procurando buscar o amor de Deus para amá-la adequadamente. Contudo, ele percebeu que ela não queria se desfazer do seu ídolo pessoal, e o seu casamento ficou reduzido apenas a sofrimento. Ela ainda continuava com os mesmos desejos pecaminosos, a depressão só piorava. Em oposição a isso, a Bíblia reorienta o coração do homem para adorar somente a Deus, purificar-se nele e dele ser dependente. É o que a gente encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Esse é o caminho. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Esse é o registro que nós temos aqui. E no verso 10 do Salmo de número 42, que a gente vem abordando, o autor volta a apresentar uma abordagem de sofrimento pela situação que está vivendo, expondo o que já havia dito na segunda parte do versículo anterior, o insulto de seus inimigos, pelos quais ele pergunta sobre o Deus do salmista. E esse é um versículo que dá a entender que não seria um israelita que faria isso. Possivelmente esse salmo teria sido escrito em um momento de exílio ou da dominação de estrangeiros sobre Israel. Contudo, o salmista lança a conta do seu sofrimento agora para Deus mais uma vez, como se a urgência do seu sofrimento não fizesse diferença para o Senhor. É como se ele estivesse dizendo para Deus assim: eu estou envergonhado porque o Senhor não está respondendo aos meus inimigos. Eu já falei para eles sobre o único Deus que me ama e que me salvará. Porém, onde o Senhor está? Não são apenas eles que estão te questionando, mas eu também. Parece que o Senhor não dá a mínima atenção ao meu sofrimento e desgraça. O salmista, ele está falando assim contra o que o Salmo 121 afirma sobre Deus não ser mortal, e por isso ele não precisa dormir, nem muito menos cochilar. A sua sensibilidade aflorada pela urgência em livrar-se do sofrimento é que serve como óculos que traz a visão turva e falsa de que Deus está inerte em relação ao seu desespero. Só parece porque, novamente, é um artifício poético do autor para intensificar a dor e a urgência da sua necessidade. Por isso, ele clama e, de certo modo, tenta constranger o Senhor para que esse haja em seu favor, inclusive usando na sua argumentação do deboche de estrangeiros ou de homens que não temem o nome de Deus. Que nós aproveitemos esse final de semana para refletir um pouco sobre essas verdades e que Deus nos dê mais um final de semana abençoado e abençoador. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço.